Olha, durante uma inspeção realizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, aqui em Salvador, a Defensoria Pública da Bahia constatou que 17 internos estavam infectados com a Covid-19, outros 21 estavam com suspeita da doença. Essa inspeção foi para supervisionar a condição geral de saúde dos custodiados, assim como a situação geral do ambiente. Quem fala mais sobre o assunto com a gente é o defensor público e coordenador da Especializada de Execução Penal, Pedro Paulo Casale Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvinte da tarde. Pedro, o que acontece com os internos que testaram positivo para o coronavírus e aqueles que estão com suspeita da doença? A SEAP, no início da pandemia, ele reformou um módulo que estava interditado para tratar em Salvador presos que apresentassem a Covid. O módulo, ele é um módulo arejado, amplo, com vagas, e foi criado um fluxo, né? Esse fluxo é um fluxo que a gente foi constatar, e um fluxo razoavelmente bom, eficiente. Os presos que apresentarem Covid em Salvador, eles são levados para esse módulo, é um módulo isolado. No térreo, são mais de 260 vagas. No térreo ficam os presos que estão com Covid, com a saturação regular, e na parte superior os que estão com suspeita ainda precisando de resultado. E caso haja um agravamento, e nesse módulo há suporte de oxigênio também. E caso haja um agravamento, eles são levados para a central médica da própria unidade, que também tem suporte de oxigênio, e de lá encaminhados para os hospitais, ou as UPAs, os hospitais fora do sistema prisional para tratamento de UTI ou algo mais complexo. Quer dizer que é uma espécie de enfermaria que tem lá no complexo e no caso de agravamento do quadro, aí são levados para unidades fora do complexo. Sim, atualmente existe um internado fora do complexo. Essas inspeções, elas são feitas com qual periodicidade, Pedro? Nós já tínhamos inspecionado por 2 vezes a unidade penal extraordinária, que é essa, a unidade prisional extraordinária, que é essa que está sendo acolhidos os internos com Covid. Além delas, aqui na Bahia tem um conjunto penal de Feira de Santana, tem 76 vagas, e o conjunto penal de Vitória Conquista com 30 vagas. A SEAPA resolveu criar essas 3 estruturas para o isolamento dos presos. E, além disso, na unidade feminina possuem 3 celas, né, que estão sendo usadas para isolamento e com suporte da central médica. Nós temos feito inspeções regulares nas unidades, mas nessa unidade de saúde nós já tivemos 3. Essa última inspeção que vocês fizeram para observar a condição geral de saúde dos custodiados, mas também a situação do ambiente, não é? A situação em geral do ambiente. E qual é essa situação, Pedro? Ele é um módulo recém-reformado. Ele está em boas condições. A quantidade de presos é baixa, são cerca de 38 internos. Então não há um ambiente bastante salubre, não há nenhum tipo de queixa direta sobre essa estrutura, não. É um bom trabalho que a SEAP está fazendo, tanto nessa estrutura como no modelo de atendimento. Nós estamos conversando na Bahia mais de 13 mil internos, 13 mil presos. Nós estamos conversando com o defensor público e coordenador da Especializada de Execução Penal, Pedro Paulo Casale Bahia. Pedro, no início da pandemia, a gente tinha uma dificuldade muito grande em obter acessos sobre internos e até agentes que tinham o diagnóstico positivo ou a suspeita de diagnóstico por Covid-19. Essa informação passou a ser transparente por conta da SEAP ou ainda há dificuldade em ter acesso a essas informações? Não, talvez no início por uma necessidade de criar um fluxo, talvez poder ter tido esse ruído, mas atualmente não. A SEAP publica um boletim. Esse boletim é passado por órgãos de administração e de controle da unidade prisional e eles informam. Hoje, por exemplo, a última notícia desse boletim que eles me passaram é que houve a contaminação de 1.400 servidores do sistema
e 997 internos se contaminaram com Covid. Ao todo, no sistema prisional foram contaminadas 2.414 pessoas. E foram realizados 8.700 testes. Esses dados são passados pela FEAP. Sim. Houveram 3 mortes de interno, mas não dentro do sistema. Eles agravaram por algum motivo e foram encaminhados para os hospitais. Passaram alguns dias nos hospitais, mas não conseguiram resistir. E houve o óbito de 4 servidores também. E aí também houve tratamento deles, certamente. Passado pela FEAP. Ainda nos meses iniciais da pandemia, havia um debate muito forte sobre eventual liberação ou progressão temporária de regime de presos do regime fechado para ou semiaberto ou regime domiciliar. Inclusive tem um caso bem famoso, que é o do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deixou o complexo prisional e agora segue em cárcere dentro da própria casa. Como é que está esse posicionamento da Defensoria Pública sobre a eventual progressão temporária de regime para presos que não necessariamente colocam em risco a sociedade? O que acontece? O CNJ, que é o órgão de administração, como se fosse um órgão de administração da Justiça, baixou uma resolução e essa resolução determinou que houvesse domiciliares, experimento de prisão domiciliar para pessoas que tivessem cometido crimes não violentos e que tivessem com idade avançada ou comorbidade, para não agravar o sistema de saúde do Estado. Porque preso, ele é considerado, tanto ele está na fase 4 de vacinação, ele é considerado um grupo de risco por estar em confinamento. E isso aí iria sobrecarregar as unidades de saúde. Então, houve esse pedido, houve essa determinação através de uma resolução e aí foi-se cumprido. Houve uma baixa na Bahia de mais de 150 a 200 casos. Então, a gente estava com 1.500, passamos para 1.300. Houve, sim, esse deferimento domiciliar e, segundo o Pai Gedel, houve também para pessoas de baixa renda. E isso aí, sem dúvida nenhuma, é um ato civilizatório, né? Porque vocês não podem imaginar o que é a pessoa presa, recolhida, com Covid circulando e sujeita a um isolamento que não existe, né? Então, é um ato civilizatório e foi feito. Os pedidos foram feitos, as unidades as defensorias solicitaram dos seus assistidos e muitos casos foram deferidos, sim. E isso é salutar, não tem uma situação que a comunidade estranha um pouco, mas é um ato de civilizatório mesmo, não tem como impedir não, porque o vírus ele acabou do início mesmo, ele acabou tendo um foco muito grande na letalidade de pessoas com idade e com comorbidade. Então foi preciso ser importante essa decisão. De acordo com os números que você mesmo trouxe, a quantidade de presos total no sistema aqui da Bahia e a quantidade de infectados é um pouco maior do que a população em geral, mas não chega a ser um número absurdo. Você acredita que as medidas de contenção da disseminação do coronavírus no sistema prisional da Bahia funcionou? Sim, funcionou e estão sendo aplicadas ainda novas etapas. A princípio, o que é muito prejudicial ao preso é a suspensão de visita, porque a visita geralmente é quem leva um reforço alimentar, leva um reforço de higiene, para dar aquele apoio psicológico ao sujeito. Foi suspenso, foi aberto por 15 dias em outubro e mais alguns dias em janeiro. Então, esse é um dado que a SEAP reputa como importante para a não contaminação, apesar da Defensoria e de muitos órgãos entender o prejuízo que é para o preso a falta da visitação. Fora isso, foi-se instalada uma quarentena antes de se entrar no módulo, os presos são observados antes de entrar no módulo para não, caso desenvolva algum tipo de sintoma. E agora está ocorrendo a vacinação dos agentes. Ontem, sexta-feira, na capital e alguns dias antes no interior, já estavam se vacinando os agentes penitenciários com mais de 50 anos. Isso é importante também porque a gente sabe que eles estão em contato direto com a população carcerária e quando você está vacinado, você diminui sua carga viral. Você não sabe que não agrava o óbito, mas também diminui
a carga viral de transmissão, caso você se contamine. Então, isso aí foi uma política interessante da SEAP e Secretaria de Administração Penitenciária e provavelmente vai ajudar ainda mais na compreensão. Pedro, a gente está conversando aqui com o Pedro Paulo Casale, que é defensor público, coordenador da especializada de execução penal da Defensoria Pública. A gente começou falando dessa inspeção que vocês fizeram no complexo penitenciário da Mata Escura, nesse módulo reservado aos pacientes com o novo coronavírus. Inclusive você teceu elogios, dizendo que as instalações estão adequadas, que não está superlotado o espaço. Qual é a informação que você tem das demais unidades prisionais do Estado que devem também estar abrigando internos já infectados pelo novo coronavírus? Como é que tem sido esse cuidado com os internos de outras unidades prisionais também infectados pelo coronavírus? Quais são as informações que vocês têm, Pedro? Olha, o que a gente tem é o seguinte: o Conjunto Penal de Feira de Santana reservou também, como a unidade prisional extraordinária de Salvador, uma ala específica de tratamento de Covid. O Conjunto Penal de Feira de Santana reservou também com 76 áreas. E o Conjunto Penal de Vitória do Conquista reservou também com 30 vagas. Então, são pontos regionais. Caso haja algum preso interno com suspeita de Covid, ele vai ser direcionado para essa unidade para ficar em tratamento, depois, passada a quarentena, de retorno. Nós não temos notícia de superpopulação nessas duas unidades. Não, eu particularmente não promovi uma inspeção ainda nas duas unidades, mas não houve nenhum tipo de reclamação nem chamado ainda. Aqui em Salvador, em razão do volume, da grande quantidade de expectativa que se tem em razão de uma unidade como é a Mata Escura, a gente fez a inspeção e conseguiu certificar algo positivo dela. Mas as outras duas, a SEAP fez esse esquema e aparentemente está funcionando bem também. Qual, para a gente encerrar, Pedro, o principal problema que você identifica nas unidades prisionais aqui do Estado? Ainda é a superlotação? Isso agora já falando no geral? Sim, sempre. A superlotação, como eu falei, se não fosse o Covid, o evento do Covid, o evento do CNJ, nós estaríamos com mais 200, 300 presos no sistema. Né? Então, é um sistema que está superlotado, como sempre, e quanto mais você cria vagas, mais você ocupa as vagas. Né? É uma realidade, infelizmente, que existe e tem que ter um trabalho, talvez, de base, anteriormente ao próprio sistema. Mas é uma situação que a própria sociedade vai ter que resolver como um todo. O sistema, ele tem, sim, suas limitações, né? Como todo sistema prisional historicamente tem, a superlotação é um deles, né? E agravada ainda por esse quadro de Covid que não permite um contato do preso com seus familiares, que faz com que sintam mais dificuldade ainda no cumprimento da pena e na própria obtenção de materiais importantes como alimentação, extra. E apesar da SEAP ter instituído o que eles chamam de kit Covid, que é uma quarta alimentação, que é principalmente para fazer esse reforço, mas há ainda reclamação dessa falta de alimentação e adequada, que eles chamam, né? Apesar de haver esses valores, esses alimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, é a superlotação do sistema. Ok. E SEAP, para que fique claro, Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Pedro, muito obrigado. Pedro Paulo Casale Bahia, defensor público, coordenador também da especializada de execução penal da Defensoria Pública. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Um bom dia e até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tá certo, valeu. Agora são 7h41. Eu lembro, é mais um bate-papo que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. Confirmando a hora certa, 7h41 na tarde.